Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Maria, eu sou aquarelista ilustradora. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante, se não o mais importante, porque é a base da técnica de aquarela. Hoje eu vou falar sobre as técnicas básicas de aquarela. Então, normalmente quem está aprendendo a pintar com essa técnica, isso é uma das primeiras coisas que é o ideal saber, que basicamente é como a tinta se comporta no papel. Tá? Então, eu trouxe aqui, eu vou trabalhar nesse papel aqui da Honey Miller. Coloquei a fita já. Eu não vou colocar ao redor a fita porque o meu papel está preso no meu bloco. Então, o meu bloco ele é preso nas 4 pontas, então ele não vai levantar. Mas se tu estiver trabalhando só na folha, eu indico colocar essa fita em toda a extensão aqui do papel para ele não levantar, porque normalmente ele, quando a gente molha, ele entorta, tá? Não é só o teu papel que isso acontece com todos os papéis. Esse papel aqui, a gramatura é 425, papel bem grosso, e mesmo assim ele também enverga, tá? Para colar a fita aqui, eu retiro um pouco da cola dela. Eu passo ela várias vezes na mesa para tirar um pouco da cola, para depois na hora de eu arrancar a fita não danificar. Esse papel é bem sensível, então tem que ter bastante cuidado, tá? Eu vou mostrar aqui, eu vou dividir o vídeo em 3 partes para ele não ficar muito longo, muito extenso, muito cansativo, tá? Mas eu vou falar hoje sobre a técnica de úmido sobre o úmido, ou molhado sobre o molhado, tá? Eu vou tentar deixar bem enquadradinho aqui, eu tô levantando minha cadeira o tempo todo, porque eu não consigo ver exatamente onde tá, porque eu quis aproximar bem a câmera para vocês conseguirem ver bem de perto. Então, vou deixar assim, depois eu mexo, tá? A técnica de molhado no molhado, ou como eu falei, úmido sobre o úmido, vocês vão encontrar das duas maneiras aqui no Brasil, ou então se você pesquisar em inglês, você vai encontrar wet on wet também, tá? É a técnica que consiste em aplicar tinta, que é molhado, né? Então, wet, no papel que já tá úmido também, já tá molhado, que é wet também. Então, é molhado no molhado, tá? E aí, a experiência de tinta no papel muito molhado, ou no papel meio molhado, ou no papel bem úmido, ela vai ser diferente, tá? Então vai depender aí de quanta água tu tem no papel. Aqui tá meio molhado aqui meio rosa a minha aplicação aqui, porque ele tava na minha tinta, mas como eu vou aplicar rosa, não tem problema. Vocês estão percebendo, mas a minha voz tá meio rouca. Eu peguei meu terceiro resfriado, não foi gripe, do ano. É muito, até tava me preocupando, por isso que eu fiquei um pouquinho afastada aqui, não fiz tanto vídeo nos últimos dias, porque foi feio. Ainda tenho resquícios. Eu vou usar aqui essa tinta aqui, que é da Winsor Newton, estão vendo? Estão vendo, né? Profissional, Lizarin, e vou mostrar aqui pra vocês. Vou usar ela numa mistura mais leitosa, tá? Que é essa mistura que tu não vê o fundo da paleta, tá? Não é tão líquido quanto essa aqui. Ele é mais pigmentado, tá? E vou aplicar aqui no meu papel. Vou até deixar aqui pra vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Vocês conseguem ver como a tinta ela escorre no papel? Essa aqui é a técnica mais conhecida da aquarela. Na verdade, quando a gente pensa em aquarela, a primeira técnica que vem na cabeça, a primeira coisa que vem é justamente a tinta escorrendo no papel, né? É assim que a gente lembra da técnica. E normalmente, quando a gente faz essa aplicação aqui no papel úmido, a tinta, claro que vai depender da tinta, da quantidade de tinta que tu tá colocando, mas geralmente, como ela vai espalhar bem, os pigmentos vão se espalhar direitinho na água que tu tem ali naquela superfície,
ela vai ficar mais, não vou dizer opaca porque o termo não é correto, opaco, mas ela vai ficar bem mais suave, tá? Tu pode colocar bastante tinta que ela vai ficar uma aplicação mais suave, para te deixar mais vibrante, mais pigmentado, tem que fazer mais uma aplicação depois. Diferente da próxima técnica que a gente vai aprender no próximo vídeo, que fica bem mais intenso, tá? Então aqui eu apliquei uma camada de água bem uniforme, tá? Com o meu pincel bem grosso, tá? Bem grande, bem largo. Então a chance de ficar marquinhas do pincel, das sedas do pincel, são menores, tá? A gente consegue trabalhar um pouquinho melhor com essa técnica ainda úmida. E quando ela secar, como eu falei, ela vai ficar bem mais fraquinha, bem mais suave, tá? Essa técnica aqui, ela é ótima para quando a gente quer fazer, por exemplo, um céu bem uniforme, um lago bem uniforme, tá? Quando a gente quer uniformidade, ou não, tá? Eu tô falando exatamente do que eu fiz aqui, tá? Pinceladas de água uniforme, pinceladas de tinta uniforme, para te ter uma textura uniforme também. Mas tu pode usar basicamente em qualquer coisa que tu for pintar. E eu uso ela, por exemplo, no pelo dos cachorros que eu faço, tá? Dos retratos de pets que eu faço. Porque eu gosto, assim, de uma textura mais suave, pelo menos como primeira camada, e depois eu venho com a técnica de seco, de molhado no seco, para poder fazer os detalhes. Então, basicamente, com essa técnica aqui, a gente não consegue fazer detalhes finos, porque a tinta, enquanto ela encontrar um pedaço de superfície com água, ela vai ir. Ela só não vai mais quando não tiver água, tá? E é por isso que é difícil, ou enfim, por isso que a gente não usa essa técnica para fazer detalhes. Aqui eu vou fazer a mesma técnica, tá? Mas eu não vou molhar o meu papel todo. Na verdade, eu vou molhar o meu papel todo, mas eu não vou colocar tinta em toda a superfície. Muita gente não gosta da técnica de molhado no molhado para fazer, por exemplo, alguns... como é que eu vou dizer? Não consigo pensar em nenhum objeto agora para poder dar como exemplo. Mas tem gente que não gosta da bordinha que essa técnica deixa, tá? E aí, o que eu sempre recomendo é não coloca tanta tinta até as bordas, como eu fiz aqui na primeira. Então, o que a gente faz? A gente molha um espaço... Eita, é difícil hoje sair as palavras, hein? A gente molha um espaço maior do que aquele que a gente quer pintar. Então, por exemplo, quando eu vou pintar o pelo do cachorro, digamos que aqui, nesse redondinho aqui, tá a pelagem que eu quero pintar. Eu aplico água além da margem. Mas eu venho com a minha aquarela. Eu venho com a minha aquarela e eu não vou até lá. Eu deixo ela ir sozinha. Porque aí eu me certifico que não vai ficar uma linha, tá? Que é bem onde para a água, acumula uma quantidade maior de água na borda, a tinta vai lá, seca, faz uma bordinha, né? Então, para não ter esse acúmulo, para não ter essa marquinha, que eu ainda vou mostrar para vocês, é possível se livrar dessa marquinha, tá? A gente consegue tirar ela, ou pelo menos deixar ela mais suave. Mas se a gente não quer ela, a gente faz assim. Então, a gente aplica aonde a gente quer e deixa ela se espalhar, tá? Além disso, tá? Ainda falando sobre essa técnica, a gente tem como fazer a aplicação de outra cor ou da mesma cor em cima de uma cor ainda úmida, tá? Então, eu vou até usar o meu pincel mais fininho aqui. Então, por exemplo, digamos que a gente quer aqui, ó, aplicar, fazer algum efeito. Melhor, eu vou dar um exemplo bem mais prático aqui, tá? Eu vou usar aqui, deixa eu ver se já dá pra tirar. Eu vou usar esse cantinho aqui
para fazer aqui um exemplo. Digamos que a gente vai fazer um tronco de uma árvore cor-de-rosa, tá? Então, vou lá, vou aplicar, tô aplicando minha cor pro meu tronco, tá? Tem até aqui um pedaço de um galinho. Essa, digamos que é a minha primeira aplicação de tinta ou de água, enfim, tô fazendo a minha base, tá? Mas eu quero fazer uma sombra, então digamos que a minha luz está vindo daqui. Então eu não posso deixar assim 2D. Se eu quero que tenha uma luz, que eu tenho um volume aqui, eu não posso deixar assim. Então, e se eu aplicar mais uma camada da mesma maneira como eu apliquei a primeira, ela vai ficar assim, só que mais pigmentada. Então o que eu faço? Imagina que isso aqui é a minha pintura, tá? Eu venho com uma tinta mais forte, com uma mistura mais forte, mais pigmentada, e aplico a tinta aqui, tá? E aí, com esse pincel úmido aqui, eu vou trabalhando aqui para fazer a minha sombra, tá? Se eu quiser colocar alguns detalhes aqui, eu aproveito que minha árvore ainda tá úmida aqui, que meu tronco ainda tá úmido, e posso trabalhar aqui fazendo os defeitinhos do meu tronco. Digamos que a luz está vindo forte daqui, eu posso, ainda úmido, retirar um pouco, tá? Então, na prática, a gente usaria essa técnica assim, tá? Então, nós tínhamos uma cor, nós aplicamos a mesma cor, ou não, tá? Para fazer uma sombra aqui. Então, essa técnica a gente pode trabalhar com papel molhado quando a gente espera esse tipo de efeito. Quando a gente quer trabalhar no papel ainda úmido, a gente pode colocar uns detalhes, mas eles não vão ficar ali. Então, posso colocar os defeitinhos da árvore. Eles vão ficar, depois de seco, eu mostro pra vocês, eles vão ficar mais sequinhos. Mais sequinhos não, mais fraquinhos, tá? Tô pensando na árvore, tô pensando em sequinho. Então, ele seca e fica bem fraquinho. É como se o pigmento que tá colocando só aqui, como ele encontra água, ele vai para outro lugar, então ele se divide. Aquele tanto de pigmento não fica num lugar só, tá? Não sei se ficou bem claro, mas essa aqui é uma maneira de a gente usar essa técnica de molhado no molhado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Tô só apresentando aqui as técnicas para vocês, tá? No futuro a gente faz alguns trabalhos juntos, usando essas técnicas todas. Mas essa foi a primeira parte do vídeo, a técnica de molhado no molhado, ou de úmido sobre o úmido, tá? Como tu quiser. O próximo vídeo eu vou voltar com a técnica de molhado no seco, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo se tu tá assistindo pelo YouTube. Um beijo e até o próximo. Tchau!